Então eu queria convidar um corajoso ou uma corajosa, deixa eu ver, para vir aqui. Cadê o Alexandre? Vou precisar do lenço. Vem para cá. Deixa eu ver quem eu chamo. Você, de blusa, isso, roxa. Você pode subir aqui, por favor? A gente vai fazer uma dinâmica agora, tá bom? Como é seu nome? Amanda. Ok. Amanda, você é boa em cheiro? É boa em cheiro? Então tá bom. Vamos lá. O Alexandre vai colocar uma venda nos olhos dela, ok? Então ela não é para ela enxergar nada, ok? Tá vendo alguma coisa, Amanda? Quantas pessoas tem na sua frente? Pronto, tá muito apertado, tá bom? Tá bom? Vem aqui um pouquinho para frente. Xande, você me ajuda aqui, por favor? Eu vou dar algumas coisas para Amanda e ela vai ter que sentir o aroma e vai dizer pra gente do que é isso que eu estou colocando para você cheirar, ok? Sentir, ok? Então vamos lá. Quer? Café. Tá certo? Gotas do que esse café? Parece um chá, mas eu não tô conseguindo identificar o cheiro. Não tô conseguindo. Olha aí, não é? Uma época tá, É. ok? Quando colocou água, cheiro? Ah, se fosse miudinha, ela sabia. O que é a palavra essência? Essência representa a natural de uma pessoa ou de algo. Então a gente viu aqui alguns elementos que carregam uma característica forte, certo? Café. Não precisa nem saber cozinhar, nem saber o que é para você entender que tem cheiro de maravilhoso café, ok? Mas conforme você vai treinando, você vai sabendo que ele tem gotas, que ele tem acidez, e aí você vai treinando o seu olfato e você vai descobrindo mais propriedades sobre ele, ok? A erva, o chá. O pessoal fala que quando a gente coloca a água fervendo é que a gente aroma que ele carrega e o perfume dele fica mais forte. Mas ele precisa também de um tempo para se concentrar e sair um pouco mais e ficar um pouquinho mais forte. Para você descobrir logo de início e de imediato, você precisa ter uma familiaridade com aquilo, com aquela erva. Não dá para você do nada, por isso que você não pode sair pegando qualquer matinho e comendo. Você precisa ter uma familiaridade, conhecer qual é a planta que está aqui.
e água. Assim, você beberia essa água, porque ela veio direto do filtro, correto? Ela é pura. Não tem cheiro, mas é pura. Agora, se eu pegar uma gotinha dessa água que eu joguei no chão e colocar nessa jarra aqui, você tem coragem de beber? Mas foi uma gota só. Mas é só uma gota de água suja. Tem quase meio litro aqui. Para uma gota de água suja, você não tem coragem mais de beber? Qual é a essência que está saindo de você hoje? Qual é a essência que vai ser liberada de você na segunda, na terça-feira? Tem que ser totalmente puro. Não pode ter uma gota. Não pode ter nada que contamine a sua adoração. Para liberar o aroma, o cheiro, o perfume, a essência verdadeira, ela tem que ser totalmente, 100%. Não pode ter mistura, não pode ter nada. E hoje eu já quero conversar com vocês a respeito disso um pouquinho. Não esqueçam e não bebam essa água, por favor. Na Bíblia nós ouvimos muito, quando nós lemos ali, falando sobre perfume, não é verdade? Se eu perguntar para vocês aqui alguma passagem sobre perfume, o que vocês falarão para mim? Me falem uma passagem a respeito de perfume. Quem conhece alguma, levanta a mão e fala. A mulher do vaso de alabastro, conhecidíssima. Quem mais? Tem alguma coisa? Tem mais alguma coisa na Bíblia que fala sobre perfume? Sim. Mais alguma? Velho Testamento nós temos o quê? Sobre incenso que tem cheiro. Isso, fala sobre as essências que os perfumistas eles produziam e eles faziam. Nós destrinchamos ali pela Bíblia toda, fala sobre perfume, fala sobre essência, fala sobre um aroma, sabe? Fala sobre algo que preenche todo o templo e que é liberado. Em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criados por Ele e carregamos uma essência dentro de nós. Aquilo que Ele imputou, Ele imprimiu em cada um de nós, precisa ser liberado, precisa sair para fora. Nós amamos sentir um bom perfume, não é verdade? É horrível você ficar do lado de alguém que não está cheirando bem. Ou é horrível você ficar do lado de um ambiente, ficar dentro de um ambiente que não está cheiroso. Não dá, você não consegue. Eu não consigo. Embrulha o estômago, eu fico mal. E eu sou descendente de japonês, eu tenho mania de cheirar a comida. Né? Japonês cheira. Primeiro ele come pelo cheiro, depois é pelo gosto. Eu cheiro muito a comida. E aí eu gosto de sentir o perfume, de entender o que tem ali dentro, de ficar ali criando uma memória. E nós temos memórias, né, olfativa, né, de coisas que nós vivemos na nossa infância, não é verdade? Lembra de um cheirinho bom da sua infância? Tem adolescente aí que é bem mais rápido, né, a memória. Mas lembra de um cheiro bom da sua infância? Talvez um cheiro de um chocolate que você gostava muito, né? O cheiro da avó, o cheiro da mãe. O cheiro de um shampoo que você usava. Tinha um shampoo que eu usava quando eu era criança. Eu não sei se tinha aqui, mas lá em São Paulo ele era muito conhecido. Ele chamava Barbosa. Era um shampoo e
Era condicionador, um creme amarelo que você passava na cabeça, ficava raspado. E assim, aquele cheiro, todo shampoo ou todo condicionador que eu abro, eu lembro daquele cheiro, mas não é, né? Graças a Deus não é mais aquele um. Mas eu tenho essa memória de cheirinho de bebê, né? Depois que eu fui mãe, o cheirinho das crianças. Depois de vovó, o cheirinho do Ravi. Então nós gostamos de ficar nesse ambiente que exala um perfume, que exala também aquele aroma, que remete a algumas experiências que são tão únicas nossas, né? Então assim, o jeito que eu sinto um cheiro de café é um jeito diferente do jeito que você sente o cheiro de café, né? O pessoal pergunta, por que você gosta tanto de café? Porque café é só com café que eu vou, né? E café que eu costumo andar, e café porque ela não falha, né? Então eu vou café, e café me remete a Jesus. Porque eu tinha tempo de qualidade com o meu pai. Meu pai, ele passava 2 dedinhos de café num copo americano, e eu tinha muita conversa com meu pai enquanto a gente tomava café. E eu trabalhei numa academia durante 20 anos, e lá tinha uma garrafinha de café, e os alunos paravam para tomar aquele copinho de café, e eles contavam a vida para mim. Eles contavam as histórias deles, e eu gostava de ouvir. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Mal sabia eu que eu era atraída por testemunhos. E isso foi enraizando desde pequena, porque meu pai, ele construiu a academia, eu tinha 12, 13 anos, então a minha juventude, né, a minha adolescência foi ouvindo histórias. E eu gostava muito disso. Então isso criou em mim um tempo bom, uma memória boa. E aí depois eu passei a ter o hábito de ter esse tempo com Jesus. Tomando café, é como se eu estivesse ali com Jesus. Então isso começou a se tornar um hábito. Já não precisava mais de pessoas, precisava ali dele, precisava de Jesus. Então por isso que o café não é simplesmente pela bebida em si, eu gosto, mas não é sobre isso. É sobre a experiência de parar um pouquinho e aquietar e falar, fala comigo agora, Jesus. O que é que você tem para esse tempo? O que é que a gente vai fazer daqui 5 minutos? O que é que a gente vai fazer nessa tarde? O que é que a gente vai fazer nesse dia? Então o café, para mim, ele se tornou especial por conta disso. Então todas as vezes que eu sinto esse aroma, eu lembro dessa experiência com Jesus. E você deve ter memórias a respeito disso, de essências, de aromas, de encontros que você teve com pessoas que te marcaram ou com Cristo. E quando a gente vai ali na Bíblia, a gente vê falando sobre a criação, falando sobre como ele formou cada coisa, e aí ele colocou as flores que exalam um perfume, a árvore, a chuva. Pega aquele cheiro de chuva que cai na terra seca, aquele cheiro de praia, aquele cheiro do vento trazendo as folhas de outono ou anunciando a primavera. A Bíblia, ela é um livro de experiências. Você precisa ser apaixonado em ler a Bíblia. Você precisa narniar. Quando você folheia a Bíblia, você precisa olhar para ela e começar a imaginar, porque você tem uma imaginação criativa a despeito do que ele está falando. Então, nós olhamos ali, nós temos algumas essências, nós falamos sobre bálsamo, falamos sobre canela, falamos sobre onixa, sobre aloé, sobre cálamo. Nós temos tantas coisas que são expressadas na palavra, que transmitem esse perfume, esse cheiro. E ali a gente também tem o óleo no tabernáculo. Se a gente for ali para Êxodo 30, a gente fala sobre os incensos também. A gente vê ali uma coisa que eu gosto muito, eu amo o livro de Esther, né? E fala sobre Esther, ela perfumando todo o aposento, ela sendo perfumada para entrar nos aposentos do rei, ela exalava um perfume único, se preparando para estar com o rei. Em Provérbios 27, na parte A do versículo 9, diz assim: perfume e incenso
trazem alegria ao coração. Mas quando nós falamos aqui, e nós caminhamos um pouquinho e entendemos que ali o perfume, algo vai ser um pouquinho mais denso, que são os óleos essenciais que a gente tem. Como é produzido aquilo? Como sai aquele óleo? Se a gente pegar uma lavanda, como a gente vai produzir o óleo daquela lavanda? A gente vai precisar colocar ela ali num caldeirão, né? Para quê? Para ferver com água, para sair aquele óleo, onde as flores vão sendo separadas e a gente vai tendo aquele óleo para poder ungir, perfumar. E aquela essência, ela vai trazer uma cura, né? Quando você fala um pouquinho sobre óleos essenciais, você vai estudar um pouquinho, ele traz calmaria, tranquilidade. Cada óleo ele tem uma especialidade, né, para cicatrizar, para trazer cura. Então, quando a gente vai entendendo isso, nós vamos vendo ali uma florzinha de lavanda tão bonita. Eu vou tirar os galhos grossos dela, eu vou separar ali como tem o hortelã, eu vou tirar aqueles galhos dele grosso. Eu vou separar as folhas, eu vou colocar no caldeirão e aí eu vou deixando a água ferver. A água ferver, a água ferver. Na fervura da água vai liberando um óleo. E esse óleo depois pode ser usado para cura. Assim como um chá, eu só vou saber o aroma dele se eu colocar água quente, água fervendo. Muitas das vezes isso é em nós. Nós só vamos liberar aquilo que verdadeiramente carregamos quando vem uma pressão da dificuldade, quando a água fervendo cair sobre nós, quando nós permitimos que o Espírito Santo venha e nos queime de uma maneira que aquilo que nós temos de melhor, ele comece a ecoar. Então nós precisamos nos tornar resistente a essa água fervendo, às pressões do dia a dia. Nós precisamos resistir a tudo isso. Para quê? Para perfumar todo um ambiente. Para liberar algo que vai ministrar e que vai liberar cura. Você veio nessa manhã aqui, talvez buscando respostas. Talvez você veio nessa manhã até com um senso de dúvida. Vou pregar para ver. Deixa eu ver o que tem lá para mim. Mas a palavra que eu tenho para o teu coração é: resista, prossiga, continue, um dia de cada vez. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas eu vou dizer para você que todos os dias Ele estará ao seu lado. A presença vai te conduzir, como nós falamos ontem. Então, para saber quem somos, nós precisamos entender o que carregamos. Isso diz a respeito também daquilo que você está vivendo, do que você tem experimentado. Essa experiência que você está passando não é para a morte. Essa experiência que você está passando é para te forjar. Essa luta não vai te matar. Essa luta vai apontar o teu destino. E nessa dificuldade, nesse ensinamento, nesse aprendizado, você vai entender aquilo que você precisa liberar numa atmosfera. Então, para viver de dentro para fora e deixar liberar essa essência verdadeira que você carrega, primeiro, você precisa entender que você tem um valor imensurável. Primeiro Coríntios 6:20 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus como corpo de vocês, com o corpo de vocês. Deixa eu te dizer, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te ama e você é precioso. E eu preciso dizer isso porque vocês não estão habituados a ouvir palavra de afirmação às vezes. Não é normal alguém olhar para você e falar assim: você é precioso. Quando fala, quando você escuta, você se assusta. Eu? Sim, você.
O que você faz é muito especial aos olhos do Pai. Você precisa entender que essa é a verdade sobre você e você não pode aceitar mentiras. Você não pode aceitar o contrário. Tem um livro que eu gosto muito. John Eldredge escreveu assim: a mulher é a coroa da criação, a criatura mais complexa e deslumbrante da terra. Ela tem um papel importante a desempenhar, um destino em si mesmo. É um livro que chama Em Busca da Alma Feminina. Mas deixa eu te dizer, isso não é só para a mulher, é o homem também. Nós somos criaturas complexas, feitas de uma forma inimaginável. Eu não consigo ver. Quando você começa, se você estudar medicina, então, eu falo, médico é louco. Porque tem cada detalhe, cada célula, cada nome de osso, cada negócio. Fala assim, se faltar um, dá um BOzinho na gente. A gente pifa. Dá pane. Pega o menor daquilo que você enxerga. A sua unha do dedinho do pé esquerdo. É o menorzinho. Tira um bife dela. Você não consegue nem andar. Você vai ficar... Até ela sarar completamente, ela atrapalha teus movimentos, ela atrapalha a tua velocidade, não é verdade? Você foi criado de uma forma complexa. Mas você precisa entender que Ele te formou dessa forma. Ele te criou, Ele te planejou. Para quê? Porque você é único. E Ele ama. Ele ama isso em você. Para você viver de dentro para fora, liberando a essência que você carrega. Segundo ponto, viva essa essência original e única. Caminhe nisso. Não queira ser cópia de ninguém. Não queira imitar outra pessoa. Não queira ser aquilo que ele é. Existe algo novo para você, um ministério novo para você, um movimento novo para você, uma forma nova de falar, nova para você. Existe algo sendo liberado de dentro para fora, que está pulsando em você. E muitas das vezes você fica confuso porque você quer fazer exatamente como o outro. E você não foi chamado para ser cópia de ninguém, você foi chamado para ser único. Por isso que às vezes, depois de uma conferência, segunda-feira é tão difícil. Porque você não tem mais como se espelhar e ficar olhando alguém ali te conduzindo para uma adoração. Você vai precisar fazer isso sozinho na sua casa. Você não vai ter ninguém ministrando uma palavra para você e trazendo apontamentos a respeito do que você deve ou não fazer. Você vai ter que buscar isso sozinho na tua casa. Você vai ter que ler Bíblia, meu irmão. Você vai ter que acordar e a primeira coisa que você vai ver vai ser Bíblia, não vai ser WhatsApp. Vai ser devocional. Não vai ser ligar para a irmã da oração e perguntar para ela qual é o apontamento para o dia. Não, vai ter que ser rema, vai ter que ser revelação, porque você é único. Então a segunda, o pós, você precisa entender que você é único e original. E Ele tem uma maneira única de falar com cada filho. Eu tenho 2 filhos. Se você for comparar o método de criação, foi o mesmo para os 2. Dei as mesmas coisas de comer, dei as mesmas oportunidades, dei a mesma educação. Os 2 são igual, mas nunca. Água e vinho, sei lá, água e óleo, não dá para ficar igual. Não é igual de jeito nenhum. Nasceu da mesma barriga. Tem nada a ver um com o outro. Graças a Deus. Porque não daria certo na minha vida 2 Gabi e 2 Israel. Eu ia surtar. Graças a Deus. São únicos, com a mesma forma, com as mesmas oportunidades. Deixa eu te dizer, todos aqui nós temos a mesma oportunidade, mas cada um vai se destacar e se diferenciar e ser relevante mediante aquilo que ele recebe e aplica fé. Então não fique olhando para o outro e dizendo o outro é mais privilegiado do que eu, o outro tem mais oportunidade do que eu. Não, a oportunidade é a mesma para cada um, mas é conforme você dá passos em direção a essa oportunidade, é que vai ser revelado os lugares que você vai alcançar. Quer pregar a palavra? Estude a palavra.
Quer cantar? Estude. Quer pintar? Se desenvolva. Quer ter movimentos? Pratique. A Beca, a gente estava no carro e trouxe à memória um videozinho que eu estava bandeirando lá em casa. Antes de acontecer tudo, eu ia imaginar qualquer coisa. Minha filha ia para a escola, eu pegava a bandeira e ficava bandeirando escondida lá em casa. Gente, o vídeo é aterrorizante. Tipo assim, muito, 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 muito engraçado. Eu falo, gente, sou eu. Eu estava ali. Era eu. Jamais, jamais, jamais vou expor aquilo publicamente. Mas o que foi acontecendo? Muito daquilo me trouxe até aqui hoje. E às vezes agora nem mais é a bandeira, é o microfone. Deus mudou o elemento. Então o que eu quero trazer para vocês e tentar traduzir para vocês é: quanto tem sido a sua entrega em fazer o que você está fazendo? Talvez você foi chamado para estar na mídia. A sua primeira foto não vai ser boa, a segunda não vai ser boa, mas conforme você vai caminhando, vai fotografando, vai filmando, Gente, hoje nós estamos numa época em que tudo que você precisa está na internet. Tem curso para tudo, cursos bons e uns que não prestam. Esse você aparta, tira da sua vida, se aparta disso. Mas o que é bom, você tem condição. Eu sou de uma época que não tinha isso. Sou de uma época que era Barça e só rico que tinha. Uma enciclopédia de 12 livros lá e você tinha que ir na casa do vizinho mais rico, pedir emprestado, copiar à mão ou tirar xerox ali para você fazer os seus trabalhos. Hoje você dá um Google aqui e já tem tudo que você precisa. Você vai pelo aquele chat de inteligência artificial, você tem a resposta, tem pregação melhor do que... Meu Deus, você tem tudo o que você precisa ali. Então a gente tem facilidade. Mas não é por causa dessa facilidade que vai diminuir sua responsabilidade. Por causa dessa facilidade vai aumentar a sua responsabilidade. Você não vai poder ficar mais reclamando. Eu não tive chance. Ai, eu não consigo. Não dá mais para ter isso. Porque você tem oportunidades de acessar tudo aquilo que você quiser. Você tem chance de fazer uma faculdade hoje por R$ 59,90 online. E ter um diploma de nível superior. Ah, mas eu não tenho estudo. Você pode ter. Só você querer. Só você desejar. É só você caminhar para isso. Então nós precisamos entender que somos feitos de forma única e original. Mas precisamos caminhar nessa certeza, não querendo ser o outro, não desejando o lugar do outro. Porque se uma essência, ela for adulterada, se eu pegar esse pó de café e colocar no chá de hortelã, aí que a irmã não vai descobrir que é chá de hortelã mesmo. Deu um boné velho aqui, gente, estraguei tudo. O hortelã, que é uma delícia, misturado com café, não ficou bom, não. Tem coisa que dá certo, mas tem coisa que a gente não pode fazer. E se você não bebia aquela água porque tinha uma gota de água suja, e agora? Você tem coragem? É água filtrada. Quem quer beber? Tá limpinha. Só está com pó de café, hortelã e uma gotinha de água suja. O café não é bom, gente? Hortelã não faz bem? Água filtrada não é pura? Só tem uma gotinha de água suja. Por que você não bebe isso aqui então? Isso aqui não é mais o original. Misturou com muita coisa. Não faz mais sentido. Ninguém quer andar ao lado de pessoas que são fake. Que expressam uma adoração que não é profunda. Você pode enganar alguns por um tempo, mas não vai conseguir permanecer. A adoração, ela precisa ser rasgada, verdadeira. Não adianta você chegar aqui, se debruçar, rasgar, abrir os braços, cantar com tudo que você tem, chegar na sua casa
palavrão, briga, contenda, preguiça, pornografia. Não dá. Sentar nas rodas dos escarnecedores não dá mais. A gente não consegue mais. Vai precisar mudar o ambiente que você frequenta. Vai precisar mudar as pessoas que você convive. Vai precisar mudar a sua postura. Isso é o quê? Você ter uma intimidade com o Pai. É você querer ser mais parecido com Ele. Em Salmos 25:14 diz assim: o Senhor confia seus segredos ao que o teme e os leva a conhecer a sua aliança. A maior estratégia do inimigo é tentar te afastar do Pai. E o que te faz se afastar do Pai? É querer ser aquilo que você não foi chamado para ser. Assim foi com Satanás. Ele queria ser o que ele não foi chamado para ser. E isso causou a queda. Às vezes nós queremos ser aquilo que não fomos chamados para ser. E brigamos com isso. Toda a essência que ela é contaminada, ela é abafada, ela fica escondida atrás de raízes de orfandade, um distanciamento. Eu perco o direcionamento. A gente vê tanta gente boa mesmo, mas que é meio descabeçado. Por quê? Meu marido tem alguns amigos assim, né? A gente estava brincando na mesa. Os amigos do Alexandre. Você olha e era, meu Deus, uma potência. Gente para ir longe. Começaram bem, mas começaram a, no meio do processo, não aguentar e não manter a profundidade. E foram se afastando, começaram a ficar abafados e a raiz de orfandade cresceu. E aí eu consigo fazer sozinho, eu dou conta sozinho, não preciso de ninguém, não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de one-on-one, não preciso de discipulado. E aí eles foram se afastando. A gente precisa ter uma entrega completa, sabe? Então você precisa se santificar. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não adianta eu colocar uma essência verdadeira, pura, num ambiente contaminado. Toda ela será contaminada. Eu preciso colocar isso em um frasco puro. E assim eu estou dizendo para vocês, não adianta vocês estarem aqui acessando os céus e recebendo do alto, se a motivação do seu coração não é pelas coisas puras. Se a motivação do seu coração é fazer um movimento aqui para que viralize na internet. Se a motivação do seu coração é pintar algo aqui para que todo mundo, nossa, que pintura maravilhosa. Se a motivação do seu coração for pregar a palavra para que todo mundo escute e fale, meu Deus, que pregação, a pregação da minha vida. Se a motivação do seu coração for fazer um vídeo do Instagram da igreja para viralizar e as pessoas falam, olha lá a minha igreja. Se a motivação do seu coração for cozinhar um prato para você só agradar as pessoas que estão sentadas na mesa. A motivação do nosso coração não pode ser por causa do outro. A motivação do nosso coração tem que ser pelo Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor e enxergamos o Senhor, aquilo que Ele ama se torna a nossa prioridade. Então eu vou querer fazer um movimento para que o movimento ecoe cura para uma igreja. Eu vou querer pintar para que uma igreja receba daquela cura que eu estou recebendo. Eu vou querer gravar um vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E aqueles que estão perdidos, olhem para a internet e queiram viver o que eu estou vivendo.
Eu vou querer pregar aquilo que eu vivo, porque aquilo que eu vivo está fazendo sentido. Eu posso falar sobre adoração, porque é o que pulsa no meu coração. Eu quero que você viva esse ambiente verdadeiro, de dentro para fora. Uma só batida com o Pai, um só movimento. Eu não quero que você viva de boca para fora. Eu quero que você, se precisar deitar nesse chão, você vai deitar. Mas se precisar deitar num chão cheio de terra, de lama, você vai deitar. Se você estiver numa cama confortável, você vai adorar o Senhor. Mas se você estiver num tatame, você vai adorar ao Senhor. E se você estiver no chão de terra, você vai adorar ao Senhor. Você não pode se comparar. Em Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. O cheiro da sua pele, aqui ó, o seu cheiro é único. É único. Você não tem o cheiro igual de outra pessoa. Alguns têm que dar glória a Deus aí, aleluia. Você não tem o perfume da outra pessoa, o seu cheiro é único. Um Deus que te fez com perfume único, com uma essência única. Ele se preocupa com aquilo que você vai liberar. Entendeu? Ele se preocupa com aquilo que você vai expressar na atmosfera. Então, para você viver de dentro para fora com uma essência única. Terceiro ponto, adore com liberdade. Para os filhos, a presença dele é o que mais importa. Nós precisamos correr para os pés de Jesus, assim como a mulher fez. Ungiu os seus pés e secou ali com os seus cabelos. A Maria estava de joelhos, enxugando os pés dele, mas lavando também com suas lágrimas. Não tem como você entregar algo que não te custe tudo. Para um Deus que te entregou tudo, que se entregou por completo. Você não viu partes de Cristo na cruz. Você viu Deus completo na cruz. Não tem como você entregar partes de você numa adoração que seja chamada de verdadeira. Isaac Nice disse assim: se a cruz prova o quanto somos valiosos para Deus, a nossa adoração prova o quanto Deus é valioso para nós. 1 Pedro 4,10 diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Para você viver uma adoração de dentro para fora, você precisa, o quarto ponto, avançar sem medo. Você precisa entender que se você carrega uma essência única, o ambiente onde você está, aquela essência única será liberada e vai perfumar toda uma atmosfera, vai perfumar todo um ambiente. O perfume que você libera precisa encher toda a casa. O perfume que você libera precisa contagiar as pessoas que andam com você. Quem anda pertinho comigo, de tanto ouvir coragem, 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 ela caminha em coragem, ela faz sempre passos diferentes. Eu gosto de andar com quem eu chego para conversar e está vivendo uma coisa nova. Eu fico emburrada mesmo. Quando eu falo com uma pessoa, ela está vivendo a mesma coisa que ela estava vivendo 3 meses atrás, 1 ano atrás. E ainda ela tem coragem de dizer que a culpa é de outro, não é dela não. Eu ando em coragem, eu continuo caminhando. Por quê? Porque eu olho para o alto. Se eu olhar para baixo, gente, se eu olhar para o lado, eu desanimo mesmo.
nada está ao favor. Porque a palavra diz que no mundo você terá o quê? Mas tende o quê? Por quê? Ele o quê? E você? Você não é mais que vencedor em Cristo? Você já não tem a vitória que Ele te deu? Isaías 41 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. O seu perfume precisa encher essa igreja. O seu perfume precisa encher essa cidade. O seu perfume precisa percorrer as ruas por onde você passa. As pessoas precisam olhar para você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e verem o Cristo que vive em você. Não dá para viver uma vida morna. Tem que ter água fervendo, caindo em você. Você precisa exalar em todo tempo a cura que você tem experimentado, a vida pulsante e viva. Os seus dias não tem que ser só dias de vida, mas tem que ser dias em vida, dias que você viva realmente para mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. E para finalizar aqui, eu queria ler com vocês Isaías 44. Cheia de cartão profético. Isaías 44, do 2 em diante, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo, pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em tua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Você foi feito por prazer de Deus. Quem adora a Deus, adora servir e entregar tudo que tem e tudo que é a Ele. A missão de Jesus aqui na terra foi gerar adoradores. E você está aqui para liberar essa essência do verdadeiro adorador. Daquele que se entrega completamente, que não para diante das dificuldades, que não se compara ao outro, mas entende que é único, que não se contamina de coisas que aos olhos parecem boas, mas não é mais para você. Eu queria te convidar agora a ficar de pé e fechar os seus olhos. Deixa o perfume de Cristo preencher todo o teu ser. Deixa o perfume de Cristo entrar em você e se misturar, para que você possa liberar na atmosfera aquilo que você tem experimentado em Deus. Que você viva sempre em prontidão, que você sempre viva e entregue aquilo que Ele quer fazer aos movimentos dos céus. Que a sua vida seja extravagante. Que nenhuma dificuldade ou adversidade te separem desse amor. Chegou o tempo de você experimentar em Deus
comece a orar aí no seu lugar e entregar aquilo que você entende que não está sendo puro ao Senhor. Deus, talvez eu comecei bem, mas a motivação do meu coração foi mudando. Deus, talvez eu comecei bem, mas as dificuldades ao meu redor fizeram que o 100% diminuísse, que o 100% acabasse. Eu comecei a olhar para o homem e distorci a visão que eu tinha a respeito daquilo que o Senhor me chamou. Eu me esqueci de viver a essência única e original. Eu deixei de te adorar com liberdade e extravagância, com medo. Deus, me perdoa nessa manhã. Me perdoa nessa manhã, Deus, porque eu não tenho mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Eu quero viver a verdade para aquilo que o Senhor me chamou. Eu quero experimentar do seu doce perfume. Eu quero transbordar com esse cheiro. Eu quero transbordar com a essência verdadeira. Eu quero ser um ativador e aquele que muda a atmosfera, Deus. Eu quero viver de dentro para fora, viver uma vida entregue totalmente ao Senhor. Pai, eu entendo que nada é desperdiçado nas tuas mãos, Deus. Eu entendo que toda dor, que toda dificuldade, quando está lançada no Senhor, Pai, alcança um propósito. E nessa manhã, Deus, como um selo no meu peito, eu quero entregar, Deus, tudo e ser marcado pelo Senhor. Eu quero ser marcado pelo Senhor. Eu quero ser marcado pelo Senhor. E sair daqui, Deus, conduzido para viver e cumprir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem me chamado, ganhar as pessoas para Ti, mudar os ambientes aonde eu estou inserido, viver uma nova atmosfera, Deus. Eu me arrependo, Deus, eu me arrependo, Deus, eu me arrependo, Deus. Comece a sentir o perfume de Cristo, comece a sentir a essência do Senhor sobre você. Ele muda o cheiro, Ele muda a atmosfera. Xeraraie, basurerei, alaraçuie.